Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 24 de Ezequiel. Começar orando, sextou, hein? Glória a Deus. Semana por aí foi agitada, por aqui foi tranquila. Graças a Deus, do jeito que a gente gosta também, né? Mas é isso. Tranquila. Ai, vamos lá. Vamos partir para o nosso final de semana. Que você receba o descanso, um refrigério, uma porção nova do Senhor, de ânimo, de força, de vigor. Amém. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho, por esse dia, por essa semana. Muito obrigada. Obrigada por todas as coisas. Nós apresentamos diante de Ti, Deus, as nossas vidas. O dia de hoje, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, queremos Te perceber, Te ouvir, por onde passarmos, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa entrega, entregamos o nosso coração para que o Senhor nos direcione por onde o Senhor quiser que nós andemos, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti este momento de leitura da Tua Palavra, fala conosco, abre o nosso entendimento. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então vai dizer no capítulo 24. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Põe a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver, ferva os ossos e a carne. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos, é como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedido vingança. Por isso, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixe a panela vazia em cima das brasas até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido, toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados, não terei dó nem piedade, você será castigada pelo que tem feito. Eu, Senhor Deus, falei. Antes da gente passar para a próxima parte, que é muito dura, vamos comentar rapidamente sobre essa daqui. Como a gente sabe, lá no início de Ezequiel, a gente leu que Ezequiel ele foi cativo para a Babilônia um pouco antes de todo aquele povo que foi, né? A gente não entende bem, eu não entendo muito bem. Você vai procurar em uns teólogos, um curso de teologia. Aqui a nossa leitura é mais basicona, é mais pra gente entender a sequência da Bíblia, é mais um devocional, é porque a gente sabe que Deus, né, tá em tudo e em todos aqui, tipo, eu acho que o nosso conhecimento se expande, né, pelo menos eu consigo ter a minha visão hoje muito maior a respeito de Deus, a respeito de Israel, a respeito de mim, a respeito da sociedade, a respeito do nosso propósito eterno, a respeito do nosso propósito atual. Então,
é isso que vem as lives, né? Que não é mais live, aliás, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Se você entender que este conteúdo é bom, vai ajudar alguém aí também, tá bom? Bom, continuando. Então aqui tem esse propósito geral. Volta e meia a gente fala sobre algum tema muito relevante, mas tem coisa que às vezes fica inebriado na nossa cabeça. Eu ainda hei de fazer um curso de teologia, entender um pouco mais, apesar de que eu acho que ninguém nunca teve essa ideia de ler a Bíblia inteira, exatamente por isso, porque tem coisas que, ainda são inexplicáveis, ainda não... Ninguém tem a percepção do tudo, né? Mas a gente não fica com medo da Bíblia, a gente vai lendo até entender. Bom, voltando então para a história, aqui então a gente vai ver... Eu esqueci minha água. Aqui então a gente vai ver... Aqui em Ezequiel, lá no início do capítulo, a gente viu que Ezequiel foi um pouco antes de quando foi de fato estabelecido ali o cerco e foi levado muitos prisioneiros para a Babilônia, né? De Jerusalém para a Babilônia. Então aqui mais uma vez a gente vai ter essa realidade. Por quê? Porque vai dizer que lá no 9º ano já do cativeiro deles, no dia 10 do 10º mês, o Senhor falou que começaria, para ele anotar aquela data, porque começaria o cerco de Jerusalém. Essa era uma data, essa era uma data onde o rei Zedequias estava governando. Isso você vai conseguir ver lá no capítulo de 2 Reis 25, versículo 1 em diante. Então vai falar exatamente sobre essa data, exatamente o que aconteceu, exatamente quem estava, né, governando em Jerusalém. Então, Deus manda anotar, porque a partir dali começaria o cerco e até eles ficarem naquela, né, pressão, naquela fome profunda, onde abririam brechas e não daria mais, e eles adentrariam, de maneira que todo mundo ia ser levado cativo, e aí ia furar os olhos do rei, enfim, ia acontecer aquela desgraça. E aí, gente, e aí Deus aqui tá falando, ó, escreve essa data, vai acontecer, vai começar hoje e tal. E aí ele vai descrevendo, ele vai falando, coloca ossos na panela, enche uma panela com água, coloca os melhores pedaços, que simbolizava ali pessoas, né, as pessoas nobres daquele lugar. Coloca os ossos, deixa ali naquela panela até a água secar, até os ossos torrarem, para eles saberem o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o sangue que eles derramaram na cidade está pedindo vingança, sabe? Eles sequer esconderam, sabe? Aquela cidade estava tão entregue ao pecado, à criminalidade, que, sabe, tinha sangue por toda parte, por onde você andava. E o Senhor lá em Levítico vai falar que não deixa sangue, sabe, não deixa sangue assim exposto. Por quê? Porque eu habito no meio de vocês, sabe? Então, assim, fezes, sangue, tudo devia ser escondidinho ali, debaixo do pó e tal, né? Então Deus está falando exatamente isso com Ezequiel, a ira que ele estava, porque aquele povo já, sabe, estava pecando assim livremente, aquela cidade já estava assim no auge das suas, da bagaceira, né, da criminalidade, das coisas impuras que vinham acontecendo. Então, assim, tava uma coisa de louco, uma coisa que a gente às vezes para, né? Ontem eu tava até vendo. Não vou contar não, porque senão a gente passa do tempo e você vai parar de ver. Se der tempo, depois eu falo. Ai, meu Deus, mas cairia bem legal aqui pra essa parte. Mas enfim, depois eu falo. Vamos continuar. Versículo 15 vai dizer o seguinte. O Senhor me disse o seguinte:
Homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem o chapéu ou descalço como sinal de luto. Não cubra o rosto nem coma comida que oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo. Porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida que oferecem nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu nem descalços, não vão por luto nem vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo, que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ai, meu Deus. Gente, então aqui vai dizer que Deus havia falado, já deixou sinal ali para Ezequiel do que aconteceria, né? Para ele representar ali aqueles israelitas. Então, Deus fala que aconteceria algo ruim com Ezequiel, mas que ele deveria se manter firme, duro, frio, que aquilo para eles era sinal de até mesmo de frieza, né? Então, ele disse que estava falando pela manhã e quando deu a noite a sua esposa morreu. E no outro dia ele fez exatamente o que o Senhor havia falado. Ele se levantou, se calçou, colocou o chapéu na cabeça, não comeu a comida servida no velório, enfim, no sepultamento. E as pessoas viraram e falaram: por que você está agindo assim? Porque normalmente eles ficavam de luto, né? Tirava chapéu, ficava descalço, representando ali, né? Aquele luto mesmo, né? Era uma maneira. E aí ele fala para os israelitas, aqueles israelitas que estavam achando tão estranha a atitude dele, de perderam a mulher querida dele, né? Aquela a quem ele mais amava, né? Porque aqui vai falar, ó, homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. E assim era, aí Ezequiel fala: vocês amam muito o templo, né? Vocês acham que ele tá aí, que ele é firme, que ele nunca vai desaparecer. Mas Deus está falando que vai tirar o templo de vocês também. Sabe, aquilo que vocês mais acham, mais veneram, mais acham que, tipo, cara, isso daqui é o símbolo de que Deus está conosco, de que Deus é por nós, de que nunca a presença do Senhor vai ser tirada desse lugar, de que este lugar é nosso. Sabe, o templo, cara, é muito interessante, porque em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai ver ali o templo como sendo aquele referencial de tipo, cara, Deus não nos deixou. E aí aqui Ezequiel tá querendo dizer, sim, esse templo vai ser destruído, ele vai cair. E tudo aquilo que vocês acreditavam vai ruir. E vocês vão andar que nem eu,
sabe? Vocês também não vão ficar aí, vocês vão gemer por dentro, mas vocês vão ficar frios, indiferentes em relação a isso, porque isso já começou faz tempo dentro de vocês. E é isso, acabando aqui, bom final de semana para vocês, amanhã não temos live, domingo, se Deus quiser, estamos de volta. Tchau, tchau!